Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Danilo e nós estamos de volta com uma aula de filosofia. Hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo que fala sobre os valores e nas últimas semanas nós começamos a falar e a entender e a aprender quais são os tipos de valores. Então, eu lembro que nós começamos a falar sobre os valores materiais, depois os valores estéticos, depois os valores morais e hoje são os valores religiosos. Nessa aula, nós encerramos esse conteúdo dos valores, dos tipos de valores. Ao final desta aula, teremos um exercício de compreensão sobre os valores religiosos, juntamente com mais alguns exercícios referente a todos os outros tipos de valores. E vocês podem estar consultando as aulas anteriores para relembrar o conteúdo, ok? Vamos já direto começando a aula? Pessoal, quero começar a aula lendo esse pequeno texto com vocês e eu peço, por favor, que vocês acompanhem a leitura comigo. Os valores religiosos referem-se às relações de Deus com os homens e vice-versa. Deus é o valor supremo, é fonte e modelo de tudo o que é bom, pelo verdadeiro e justo. Por isso, o homem precisa dele e dos valores religiosos para ser feliz. A fé, a esperança e a caridade constituem os fundamentos dos valores religiosos. Senhores, eu quero que inicialmente vocês compreendam o seguinte, que aqui nesta aula, quando a gente fala sobre os valores religiosos, nós não estamos falando especificamente sobre uma religião, sobre o cristianismo, ou sobre o espiritismo, ou o budismo, o hinduísmo, né? Nós estamos falando do quê? Estamos falando dos valores religiosos no contexto geral, sobre todas as religiões, né? Então, as religiões, em grande parte, elas valorizam a fé, a esperança e a caridade. Essa é a base de valores dessas religiões. Claro, existem muitas pessoas, pode ter muitos alunos assistindo essa aula, que pode dizer o seguinte, mas eu não tenho nenhuma religião, eu não acredito na religião, eu me considero um ateu. Um ateu é uma pessoa que não professa uma religião, né? Que não acredita, não crê em um Deus, em algo sobrenatural, em uma divindade, né? Ou seja, uma pessoa que se considera ateu, ela não tem uma religião, não crê em um Deus. E essa pessoa, por ser ateu, ela está errada? Não, né? Todos nós, seres humanos, filosoficamente, somos livres, né? E temos esse direito de escolha, principalmente aqui no Brasil, né? O Brasil é um Estado laico, segundo a nossa Constituição. E a nossa Constituição vai dizer que nós temos total direito de professar a nossa religião. E que o Brasil, ele não tem uma religião só. Ele é um Estado, um país que permite que as pessoas possam ter liberdade de escolher a sua religião. Posso dar um exemplo? Vou pegar essa régua aqui, ó. Vamos supor, um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu estou aqui trabalhando de boa, estou aqui respondendo alguns alunos, estou preparando umas aulas aqui, ou então estou navegando pela internet, né? Estou aqui no YouTube, assistindo Nuba TV, ou então o canal do Orochinho, né? Ou então Felipe Neto Minecraft. Aí, de repente, essa régua estava bem ali no canto, né? Tem um copinho de caneta, eu coloco a régua. Vamos supor que a régua vire para mim e fale bem assim: olá, Danilo. Se essa régua fala comigo, se ela fala comigo, eu posso esboçar algumas reações, né? Eu posso sair daqui correndo, eu posso desmaiar,
ou posso fingir desmaio até alguém vir me socorrer. Mas assim, não é normal uma régua falar comigo, né? Tomara que ela não fale. Mas vamos supor que em uma dessas reações eu entenda que essa régua ela é uma divindade, que esta régua ela tem poderes. Aí eu pego, por exemplo, aquele prédio antigo do supermercado Paulista, aqui na avenida principal, aqui no centro. Eu alugue aquele prédio e crie a igreja da régua da fala divina. Eu posso criar uma religião? Eu posso criar um Deus? Posso. O Estado me permite, né? Nós somos um Estado livre. Existem hoje incontáveis religiões. Olha, é muito difícil saber quantas religiões nós temos no mundo. E sempre está surgindo novas religiões, novas crenças, novos deuses. A humanidade tem criado novos deuses, novas crenças. Tantas religiões que têm surgido, né, que até recentemente eu vi uma paródia no Porta dos Fundos, né, que mostra uma mulher assim, que acabou de morrer. Aí de repente ela aparece assim, num lugar que como se fosse um lugar após a morte. Aí aparece um deus lá estranho, um deus meio parecendo um índio, indígena, né? E ele fala bem assim: uai, mas eu era cristã. Aí esse Deus que estava lá fala bem assim: ah, mas eu não sou o Deus que você seguia, o seu Deus que você seguia não existia. Eu sou o Deus verdadeiro, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é tantas religiões que têm surgido, é tantas religiões que existem, que muitas vezes as pessoas elas se questionam, né? Se questionam. Será que eu estou seguindo a religião certa? A resposta para esse questionamento é a fé. Sim, a fé. Hoje, por exemplo, eu, professor, eu poderia dizer, ó, eu tenho uma religião. E o que me faz seguir essa religião, hoje, é a minha fé. A minha fé me faz crer que o meu Deus é verdadeiro. E que as leis e os valores e a doutrina que ele me ensina é a verdadeira. Da mesma forma que uma pessoa que é hinduísta, que é uma religião muito forte, que tem muitos membros, por exemplo, num país chamado Índia, que o hinduísmo é uma religião totalmente diferente da minha religião. Muitas pessoas hinduístas, eles creem nos deuses dele, que é no hinduísmo, né? Eles acreditam no politeísmo. O que seria esse politeísmo? Politeísmo eles creem em vários deuses: o deus do sol, o deus do universo, o deus dos rios, né? Tanto que no hinduísmo, deuses surgem sempre, né? Teve uma reportagem recentemente, passando na televisão, que mostrou um menino. Ele nasceu com uma pequena deformidade. Nasceu com um ossinho assim, bem no cóccix, que é bem aqui atrás, assim, né? E assim, um ossinho assim para fora, coberto pela pele, né? Pela cartilagem, que dava a aparência que era um rabo. E esse menino se tornou um Deus vivo, tem até templo, as pessoas vão, servem ele, adoram ele. Então ele se tornou um Deus do hinduísmo. Então, o que eu preciso que vocês entendam inicialmente é que nós temos várias religiões. Religiões surgem, religiões deixam de existir a todo momento. Né? E o que faz as pessoas seguirem as religiões, né, acreditarem em determinada religião, é a fé, principalmente a fé. Né? E quando a gente fala dos valores religiosos, dentro dos valores religiosos, existem a seguinte base de valores, que é a fé, a esperança e a caridade. Ou seja, para que nós possamos seguir e ter valores religiosos,
Nós precisamos da fé, da esperança e da caridade. Ah, professor, e os ateus? E as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não têm uma religião, elas não têm valores religiosos? Não. Está errado? Também não. Porque muitas pessoas podem ter valores religiosos, mas não têm valores morais, como nós vimos nas aulas passadas. Né? Algumas pessoas valorizam muito, no caso, os valores materiais ou estéticos, e não têm valores religiosos. Como tem pessoas que têm um conjunto de valores, que andam por todas as áreas dos tipos de valores. Tem um pouquinho de tem valores materiais, valores estéticos, valores morais, valores religiosos. Né? Lembra na aula passada que no final eu até passei uma maquiagem aqui? Maquiagem não, é um creme para espinha, acne, para deixar a pele sedosa. Então, eu comprei aquele produto lá porque eu quero acabar com as manchas de pele, com o surgimento de acne. Estou dando valor, estou exercendo uma ação de valor estético. Né? Quero melhorar a minha estética física. Então, como eu tenho religião, eu também tenho um pouco de valor religioso. Então, varia das pessoas. Né? Cada pessoa tem os seus valores de forma diferente, difícil. Eu nunca achei alguém que tem os mesmos valores. Ah, o Joãozinho tem os mesmos valores que a Mariazinha, um exemplo. Nunca vi isso. As pessoas, elas são livres para produzir, para crer, para exercitar os seus valores, né? Os seus próprios valores. Ok, pessoal? Então é isso que o texto vai dizer. Olha só, eu falei que os fundamentos dos valores religiosos, os principais, estão na fé, na esperança e na caridade. O que é fé? Olha só. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença, olha só, um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Ou seja, eu lembro que uma vez eu estava aula de filosofia para o ensino médio, aí eu, dando aula de filosofia para o terceiro ano, aí quase no final da aula, né, um aluno, não vou mais me recordar o nome dele, foi em 2016, um aluno chegou para mim e falou assim, professor, o senhor falou que o senhor é cristão, né? O senhor tem religião, mas eu nunca vi um professor de filosofia que acredita em Deus, né? Todos os professores de filosofia que eu conheço, que eu conhecia era ateu, né? E eu falei assim, não, eu acredito em Deus, né? Eu creio em um Deus. E ele perguntou assim, mas que prova? Como que você crê em Deus, mas qual que é a prova disso? Como que você consegue dizer que Deus existe? Né? Como que você consegue... Como que Deus existe? Aí eu respondi para ele, eu falei assim, olha, eu tenho uma religião hoje e eu creio que existe um Deus, né, que me criou, um Deus que eu sirvo, eu creio que Deus existe por causa da minha fé. Porque a fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, mesmo que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a sua existência. Então, ter fé é o seguinte, é eu saber, mesmo eu não o vendo, mas é eu saber que existe alguém ou algo, né? Ou algo que me criou, que necessita que eu sirva, né? Que cuida de mim, né? Que me escuta, que me aconselha, que me consola. Então, fé é você crer em algo, mesmo que não haja evidência que comprove a sua veracidade. Então, não adianta nós termos uma religião, né, ou exercer valores religiosos, sendo que a gente não tem fé.
né? Porque a fé é um fundamento principal dos valores religiosos. Se eu não tenho fé, se eu não creio que alguém está me ouvindo, que alguém batalha pelas minhas lutas, que alguém caminha por mim, que tem alguém que cuida de mim, que perdoa os meus pecados, que me criou, se eu não creio nisso, né, eu não tenho fé, ok? Aí temos o segundo fundamento, que a gente viu no texto anterior, que é a esperança, né? Olha o que vai dizer o que é a esperança. Todas essas definições é segundo o dicionário, ok? Olha só, a esperança. Em sentido figurado, a palavra esperança pode dizer respeito a alguma pessoa na qual é colocada um elevado grau de expectativa. Exemplo: a minha filha é muito inteligente. Ela é a minha esperança de um futuro melhor. Então, a esperança é o quê? É você esperar, ter expectativa em alguém, que ela vai te ouvir, que ela vai te, que ela vai te consolar, que ela vai te guiar por caminhos, né? Por caminhos segundo a vontade, segundo a sua vontade, né? Então, por exemplo, quando nós, estou dando um exemplo aqui para quem tem fundamentos de valores religiosos, né? Então, muitas vezes, não importa a religião, muitas vezes quando esperamos algo, ou quando estamos preocupados com alguma coisa, uma prova, ou então uma doença, não estamos bem. Hoje eu acordei que hoje eu não estou me sentindo bem, né? Então, para as pessoas que valorizam os valores religiosos, muitas vezes, quando eles não encontram a solução para determinado problema, o que eles fazem? Eles buscam o seu Deus, ou os seus deuses, né? E esperam, depositam esperança, depositam uma expectativa no seu Deus com o objetivo de atender o seu pedido, a sua necessidade. É esperar em alguém, esperar no outro, né? Criar uma expectativa em outra pessoa, né? Ou em algo. Né? Que nem eu falo, eu quero casar um dia. Então, aí eu conversei uma vez com o meu pastor, esse pastor, eu quero casar, pastor. Preciso casar. Eu falei assim, irmão, você já está orando? Eu falei, estou orando, pastor. Estou orando. Ora, espera, irmão. Que no tempo de Deus você vai casar. No tempo de Deus você vai casar. Ore, espere, né? Espere, espere. Então, eu orei a Deus, coloquei em sua presença, né? E criei uma expectativa em Deus e espero no tempo de Deus. No tempo de Deus vai acontecer, né? É um exemplo, só para nós entendermos. E a caridade. O conceito de caridade também se utiliza para evocar o auxílio que se presta aos mais necessitados e desfavorecidos. Então, a caridade, que é um dos fundamentos dos valores religiosos, é o quê? É ajudar ao próximo. Eu tenho dois e posso dar um para quem não tem, então eu vou dar um para quem não tem, né? Eu posso ajudar alguém com uma cesta básica de alimentos, se eu tenho condições, então, se eu puder ajudar, né? Sem que a pessoa peça, sem que alguém me diga que eu devo ajudar, se eu poderia ajudar, mas ser caridoso é você se mostrar prestativo, é mostrar amor ao próximo, é mostrar ao próximo que você está ali para ajudar, né? Ser caridoso é somente ajudar com coisas materiais, físicas, mas também de carinho, atenção, né? Carinho, atenção.
bons conselhos, né? Ser caridoso é saber ajudar, sem que muitas vezes as pessoas peçam, né? Então, olha só a definição. O conceito de caridade também se utiliza para evocar o auxílio que se presta aos mais necessitados. Ok? Eu me recordo mais ou menos que nem agora, né? Eu sou do Mato Grosso. Eu não gosto muito de comentar isso, mas eu acho que essa é uma informação pertinente que pode ajudar vocês a entender melhor o conteúdo. Entender melhor o conceito de caridade, né? E eu lembro que antes de eu vir para cá, para Rondônia, hoje eu sou concursado, tenho meu emprego, né, tranquilo, recebo todo mês. Mas antigamente, quando eu morava em Cuiabá, eu era contratado, né? Professor contratado. Então, meu contrato terminava todo mês de dezembro, só voltava em março do ano seguinte. E esse ano tá tão difícil no Mato Grosso, porque o ano letivo lá nem começou, teve greve, né? Então o ano letivo ia começar em março, mas em março não deu para começar por causa da pandemia, do coronavírus, né? Então o ano letivo não começou lá ainda, nem o primeiro bimestre. E muitos colegas que não são concursados estão sem emprego desde dezembro, alguns desde janeiro. Então eles têm passado por muita dificuldade. Então assim, eu tenho muitos amigos, professores lá, né? Que a gente tem, quem está um pouquinho melhor de condições, a gente vai juntando um pouquinho de dinheiro, compra a cesta básica, envia uma doação. Então a gente vê a necessidade do próximo e sente dentro da gente, né? A gente se coloca no lugar das pessoas. A caridade, ela nos ensina a nos colocar no lugar das pessoas, né? A não sermos egoístas, a nos colocar no lugar das pessoas e ajudar a caminhar junto com essas pessoas, né? E então eu e outros colegas e amigos, professores que somos concursados, que estamos trabalhando, né? E de vez em quando faz uma vaquinha, junta um dinheiro para ajudar um professor, um mês ajuda um, outro mês ajuda outro, e a gente vai fazendo o que é possível, né? E essa ação a gente chama de caridade. Ok, pessoal? Está caminhando para o final da aula. Acompanhe comigo a leitura do texto. Deixa eu minimizar a câmera. Aqui. Os homens sempre esperam das religiões respostas para os enigmas com que se deparam. Então, o homem está todo momento buscando resposta para alguns enigmas. O que é o homem? Né? Qual o sentido da sua existência? Qual a origem e o fim do sofrimento? Como podemos atingir a felicidade? O que é a morte? Existe uma justiça sobre-humana que castigue o que fizeram os outros sofrer e recompensem as suas vítimas? Então nós estamos a todo tempo nos questionando, fazendo perguntas, né? Buscando respostas. Continuando aqui no texto. Quando não encontramos essas respostas, por exemplo, na ciência, né? Quando não encontramos respostas na ciência para estas questões, buscam-nos, errei ali, desculpa, tá? Buscam-nos com frequência na religião. Quando nós não encontramos resposta na ciência, nós buscamos essas respostas na religião. Como que a gente consegue essas respostas na religião, professor? Através da nossa fé, né? Nós temos que acreditar que existe algo ou alguém, né, que nos escuta, que pode nos consolar, nos responder, nos dar as respostas, né? Muitas religiões usam os livros sagrados, né? Os muçulmanos, os islâmicos usam o Alcorão, os judeus a Torá, né? Os cristãos a Bíblia. Então muitas pessoas encontram as respostas nesses livros sagrados, né? E esses livros sagrados têm as palavras de Deus, ok? Mas o sentimento religioso emerge também a partir da própria consciência que o homem é
um ser finito, limitado, imperfeito, que se descobre no mundo que não criou e cujo sentido desconhece. Então, nós, a todo momento, a gente sente que a gente é finito. Um ser finito é um ser que acaba. Né? Nós somos limitados. Né? Nós somos imperfeitos. Então, nós somos pessoas que nós desconhecemos de muitas coisas. E a religião, né, ela parte desta consciência. Né? Então, como eu sou uma pessoa que acaba, como eu sou uma pessoa limitada, eu preciso da religião para me completar, para ter um sentido na vida. Né? Então as pessoas buscam os valores religiosos para isso, ok? Continuando o texto. A experiência religiosa está igualmente associada a vivências particulares, como os fenômenos sobrenaturais que despertam os homens para outras dimensões da realidade. A fé, que é um valor religioso, ele produz vivências particulares, fenômenos sobrenaturais. Né? Muitas pessoas que estão passando por problemas, elas oram, pedem ao seu Deus e Deus faz um milagre. Né? Então a fé é necessária, é um valor necessário. Né? Um valor religioso necessário e importante. Ok? E para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu quero trazer algumas reflexões para vocês sobre os valores religiosos. Dentro dos valores religiosos, nós precisamos entender que cada religião tem os seus valores. E as pessoas que seguem essas religiões, elas expressam esses valores. Então, para algumas pessoas, quando olham uma pessoa islâmica, né, pensa assim, nossa, essas pessoas têm uma cultura, um jeito estranho de agir. Mas será que essa pessoa está agindo de forma estranha? Né? Na verdade, não. Cada pessoa exerce o seu valor religioso. Então, para muitas pessoas pode parecer estranho, mas para aquela pessoa daquela religião não é. E quando nós desrespeitamos os valores religiosos das pessoas, nós estamos cometendo o que nós chamamos de racismo religioso. E o racismo religioso é crime. Ele tem que ser denunciado através do Disque 100. Né? Então, um telefone para denunciar crimes de racismo religioso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma religião muito predominante na Índia, que é um país lá do continente asiático, que chama hinduísmo. Eu até falei anteriormente aqui no vídeo, né? E o hinduísmo, por exemplo, ele é uma religião que eles têm valores muito diferentes dos valores das religiões que tem aqui no Brasil. Por exemplo, eles creem que as vacas, né, o boi, né, a vaca, que o gado, ele é a reencarnação de pessoas mortas. Eles morrem e reencarnam em vacas. Então eles tratam a vaca como um ser sagrado, eles não comem carne de boi, de vaca. Carne que eles costumam comer na Índia é frango. Eles consomem muito legumes, né? E carboidratos através de massas, né? Provenientes de trigo. Então, para nós olhar aqui, gente, é comum andar pela rua e ver vacas andando. Ninguém faz nada, tratam as vacas como seres sagrados. Então, para nós, assim, que somos de outras religiões, que não conhecemos muita religião hinduísta, a gente acha estranho, a gente fala assim, mas gente, que coisa estranha, né? Eles têm um deus, por exemplo, que chama Deus Ganges. Ganges é um rio
que nasce lá nos Himalaias, que é um conjunto de montanhas ao norte da Índia. Esse rio nasce no norte da Índia, corta a Índia até o sul da Índia, deságua lá no Oceano Índico, né? E esse rio para os hinduístas é um rio sagrado, é o rio da vida, é o rio que dá a vida e leva a vida. Então, muitas pessoas, quando morrem, eles levam os corpos à margem do rio Ganges, cremam e jogam as cinzas no rio. Para pessoas que não têm muita condição financeira, eles só lançam o corpo no rio. E o rio, ele é um rio que provém cura, que ele purifica. Então é muito comum ter 50 pessoas ali tomando banho e 20, 30 cadáveres ali em estado de decomposição, flutuando no rio, pessoas pegando água para beber, que purifica, pessoas consumindo água ali naquele instante, lavando roupa, fazendo cerimônias religiosas. Então é um valor exercido por pessoas que seguem essa religião. Então para nós é estranho, né? Mas para eles não é. E o que nós temos que fazer? Temos que respeitar. É preciso respeitar os valores religiosos de cada pessoa. A mesma coisa aqui no Brasil. Nós temos, aqui no cristianismo, na denominação catolicismo, os católicos, né, eles creem em santos, né? E a fé deles, né, faz com que eles creiam em santos. É errado? Não é, é certo. Eles acreditam nisso, e a fé deles são os valores que eles produziram, criaram. Devemos desrespeitar? Não. Devemos respeitar, como nós temos as religiões matrizes africanas, né, que nós chamamos de ubandistas. Devemos respeitá-los? Sim. Eles têm valores religiosos diferentes dos nossos. As religiões são diferentes, né? Os evangélicos, por exemplo, aqui no Brasil, para outras religiões pode achar a forma dos evangélicos se expressar, dos valores evangélicos, né, estranho, mas não é estranho para quem é evangélico, né? Então, muitas pessoas de outras religiões criticam, falam mal dos evangélicos por causa, as mulheres sofrem porque não pode cortar cabelo, tem que só usar saia, mas são valores da denominação evangélica dentro do cristianismo, né? E tem que ser respeitado. Cada religião, né? Não importa se é dentro de uma religião como o cristianismo, dentro do cristianismo existem várias correntes religiosas. O catolicismo, o protestantismo, os neopentecostais, os pentecostais. Nós temos que aceitar, né? Temos os espíritas, que têm uma forma de expressar a sua religião totalmente diferente das outras religiões. Temos que respeitar até os ateus, né? Eles não exercem os valores religiosos, mas eles possuem outros valores, né? Ou valores morais, valores estéticos, ou valores materiais, né? Então, respeitar os valores religiosos de cada pessoa é importante. É você ser caridoso, né? Um dos fundamentos dos valores religiosos é demonstrar caridade, né? Demonstrar caridade, amor ao próximo, amor a outras pessoas, a todas as pessoas, não ser caridoso somente com quem é da nossa religião, né? E eu lembro quando era moleque, estava no 6º ano, minha família sempre foi, no início, né, católico. Aí quando eu fiz 10 anos, 10, 11 anos, a minha família, nós saímos da católica e fomos para uma igreja protestante, que aqui no Brasil nós chamamos de evangélicos, né? E quando nós fomos para uma igreja protestante, nós fomos discriminados, porque assim, naquela época não tinha tanta igreja evangélica no Brasil, como hoje, né?
Então as pessoas, os nossos vizinhos, a maioria tudo católico, parou de conversar com a gente. Na escola eu sofri muito preconceito, que a maioria era católico, né? Na minha sala de aula, no sexto ano, só tinha eu e uma outra colega minha, evangélico. E as crianças ficavam me zoando, né? Tirando sarro de mim. Eles tocavam em mim assim de palhaçada e fingiam que estava endemoniado. Me chamavam de macumbeiro só porque eu era evangélico. Né? Não tinha nada a ver, totalmente diferente, né? Porque eles viam, naquela época, lá em 2000, que um programa Fala que eu discuto, que era muito famoso pela Igreja Universal, e ele só mostrava a sessão de exorcismo. Então quem não era evangélico achava que os evangélicos era só aquilo, endemoniado. Né? Eles falavam bem assim, poxa, eu não quero ser evangélico não, porque só evangélico que fica com demônio no corpo, eu não vejo o católico com demônio no corpo. As pessoas falavam assim. E se eu estava sentado numa cadeira na sala de aula e trocasse de cadeira, ninguém mais sentava naquela cadeira porque falava que ia ficar endemoniado. Eu sofria, eles me chamavam de macumbeiro, de santo expedito, e eu sofria muito bullying por causa disso. Eu ficava muito triste, porque eu via que alguns colegas da minha sala não respeitavam os meus valores religiosos, me desrespeitavam. E isso é ruim, né? E precisamos ser caridosos, né? Nos colocar no lugar do próximo, por ofender o próximo, por desrespeitar o próximo, tem que me colocar no lugar deles, né? Deus, não importa a religião, ele sempre vai nos ensinar que um outro valor muito importante, né? Que antes de qualquer ação a gente tem que pensar o seguinte: o que Deus faria no meu lugar, né? Então os valores religiosos eles fundamentam também nessa reflexão. Então temos que respeitar todas as pessoas, independente da sua crença, da sua religião. Cada religião, cada pessoa exerce um valor diferente. Ok, pessoal? Então aqui a gente vai para um slide, para o último slide aqui, que eu me despeço de vocês, beleza? Viu, pessoal? Então nós vimos que as religiões elas devem ser respeitadas, cada um tem a sua religião, cada um tem os seus valores religiosos, e nós devemos respeitar esses valores religiosos. Ok? Então, pessoal, eu agradeço por vocês terem ficado até aqui no final do vídeo, até o final desta videoaula. Lembre-se, caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar te orientando melhor sobre essas informações. Quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu vou revisar todos esses conteúdos para que nós possamos aprimorar os nossos conhecimentos. Beleza, gente? Então, obrigado por terem ficado até aqui. Vocês vão ficar aqui com os exercícios, tá? E lembre-se novamente, ficou em dúvida, entre em contato com o professor. Beleza? Falou, meus consagrados. Feliz Natal a todos.